Olá, senhores. Boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Como é que nós estamos? Vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Na última aula nós falamos sobre os hebreus. E ali próximo aonde viveram, onde vivem, né? Até hoje o povo judeu, surgiu também um povo diferenciado. Diferenciado por alguns motivos que a gente vai especificar ao longo da aula de hoje. Mas desde já eu quero exaltar essa diferença dos povos fenícios, é que eles valorizaram justamente o território em que eles viviam, mesmo esse território não dando condição deles terem um bom desenvolvimento econômico, tá? E a gente vai entender isso melhor ao longo da aula. Vamos identificar aqui a localização dos fenícios. Perceba comigo, observando aqui no mapa, tá? Segue aqui o laser. Perceba que essa região é a original onde surgiram os fenícios, tá? Hoje, aqui ó, na costa leste do mar Mediterrâneo, né, o mar Mediterrâneo tem a costa leste, tem a costa norte, né, que é o sul da Europa, e essa parte aqui da Ásia Menor, e também tem a costa do Mediterrâneo ao norte da África. Os fenícios vão ocupar essa área aqui, ó, tá? A costa leste do mar Mediterrâneo, que fica para a Ásia, tá certo? Pois bem, essa área aqui, gente, era muito estreita. Você percebe aqui, ó, pela marcação com a imagem com a cor verde, que ela é bem estreita. E além dela ser estreita, ela era muito montanhosa. Então toda essa área aqui, ó, que cercava os fenícios era muito montanhosa. Resultado disso, aqui não dava para desenvolver a principal atividade econômica dos povos antigos. Que atividade era essa? A agricultura e a pecuária. É por isso que eu falei inicialmente que os fenícios eles venceram esta dificuldade. E a gente vai ver que eles vão partir dessa área aqui e vão ocupar outras regiões ao norte da África e no sul da Europa também. Tá bom? Hoje, esse território aqui, ó, pega uma parte da Palestina, onde fica lá Israel, pega uma parte da Síria, tá certo? E pega uma parte também do Líbano, ok? Vamos adiante. Um povo do mar. Por que os fenícios se tornaram um povo do mar? Lembra que nós falamos no slide anterior que para desenvolver a agricultura ou a pecuária, para os fenícios era muito complicado. Eles até conseguiram desenvolver, tá? Plantaram ali muita azeitona, muito trigo, mas a área era pequena, era escassa, não dava para praticar muitas culturas ali agrícolas. Então o que é que eles passaram a fazer? Eles passaram a consumir produtos de outras regiões. E para isso eles precisavam viajar, né, sair de lá do território que eles ocupavam e ir para outras regiões. Ele começou essas dificuldades que o povo fenício enfrentava, acabou impulsionando os fenícios a irem em direção ao mar, a desbravarem o mar, a conquistar os oceanos. No caso ali, o mar Mediterrâneo, que era a única área que eles dominavam de fato. Mas para o período foi um desenvolvimento muito grande. Eles se tornaram os maiores navegadores da antiguidade. Tá certo? Então você tinha o solo era um pouco árido, tá? As regiões que dava para plantar era muito pequena. O restante do território era formado por montanhas. Então não dava para desenvolver a agricultura de fato. Eles começaram a comprar produtos fora para poder se alimentar. E é justamente nessa ida para comprar produtos fora que eles, além de desenvolverem a navegação, eles alertam para uma nova atividade. E a gente vai falar delas agora. A gente vai falar de todas as atividades que os fenícios desenvolveram, mas a gente vai destacar uma delas, tá? A gente já destacou, que foi a navegação, mas junto à navegação, eles vão começar também a desenvolver o comércio. Eles se transformam em grandes comerciantes, já que eles tinham que comprar produtos para trazer para o seu território, né? Para que a população consumisse, eles passaram também a levar produtos para onde eles passavam. E levando esses produtos, eles foram criando vários entrepostos, vários pontos de comércio. Esses pontos de comércio vão se transformar futuramente em dominações dos fenícios, né?
Eles são um povo pequeno, um povo que ocupa um espaço pequeno, complicado de se viver, mas eles, além de desenvolverem muito bem a navegação, desenvolverem muito bem o comércio, eles ainda vão conquistar novos territórios. Então, os fenícios vão ter colônias que eles vão explorar, principalmente, claro, a atividade econômica ali. Ó, um ponto aqui que a gente precisa destacar é a existência do cedro, tá? Que eles exploravam lá. Cedro é uma madeira nobre, ela é muito resistente, muito leve e era ideal para a construção dessas embarcações aqui, ó. Tudo aqui nessas embarcações era fabricado, produzido basicamente com cedro, tá certo? Eles também eram bons artesãos, né? Fabricavam muito bem, muito bons tecidos, tá? Tapetes, a gente vai ver mais para frente. Fabricavam tapetes muito valiosos. Tecelagem, né, que é a confecção de tecido, tá? Além da tinturaria, a cor era do tecido dos fenícios era muito viva, isso era muito valioso para aquela cultura, tá? Essa cor viva, entre essas cores vivas, a gente destaca a cor púrpura, que é essa cor aqui, ó, desse tecido que esse vendedor está segurando. Essa cor púrpura aqui ela é resultado de um processo, né, de extração de um líquido, de um molusco, como se fosse um caracol, né, que eles capturavam e extraíam do caracol essa tintura de cor púrpura, um vermelho meio vinho, muito forte a cor e brilhosa. Então essa tinta era muito valiosa e os tecidos que eram tingidos com essa tinta acabavam se tornando valiosos também. Pois bem, vamos falar um pouco agora sobre as cidades-estados e as colônias fenícias. Por que cidades-estados? Porque, embora os fenícios fossem um povo só, cada cidade fenícia, eu destaquei 3 aqui, ó, entre as mais importantes, Tiro, Biblos e Sidom. Tá? Essas 3 cidades cresceram, se transformaram em grandes cidades e eram independentes, tinham seu próprio rei, tinham suas próprias leis, embora fosse um povo só, mas esse povo se dividia em diversas cidades. Tá? Esse rei era fiscalizado, ó, pelo conselho. Esse conselho, claro, era formado por pessoas nobres da sociedade fenícia. E como é que era dividida essa sociedade? A gente tem aqui basicamente 3 patamares ou 3 níveis de classe social entre os fenícios. A primeira era ocupada pelos reis, empresários. Esses empresários aqui, ó, formavam o conselho, tá, que fiscalizava o serviço do rei. Eram fabricantes de navios, eram muito ricos também, grandes comerciantes que também eram muito ricos, eles formavam esse conselho. Então, a classe mais alta das cidades-estado fenícia eram os reis, os empresários, sacerdotes e os altos funcionários do Estado. A classe intermediária era formada por trabalhadores livres, tá, e pequenos proprietários, tanto comerciais quanto de terra. E por fim, escravos. Os escravos eram muito consumidos, tá? A gente fala consumido assim, dá até uma ideia pejorativa, mas porque a condição do escravo era muito complicada. Eles eram vistos, eles eram entendidos como objetos, tá, de consumo. Por isso eles eram um dos principais produtos ali de comércio, entre os vários produtos que os fenícios vão comercializar, tá? Como eu falei, ao longo dos territórios que os fenícios foram ocupando, eles formaram colônias, tá? Essas colônias serviam de portos para que eles pudessem ali desenvolver a atividade comercial. Cada porto daquele tinha uma importância muito grande, porque era uma rota comercial que os fenícios tinham criado e que essas rotas rendiam muito lucro para os fenícios, tá? Os principais portos estavam na África, no sul da Itália, né, na Península Itálica e nas ilhas gregas, ilhas ao norte da África também eram importantes portos para os fenícios. Mas nenhum porto foi tão importante quanto o porto de Cartago. A gente tem aqui uma imagem de como é que era o porto de Cartago antes. Veja aqui, ó, como ele era organizado. Os navios entravam, tá? Entravam. Por aqui eles faziam um percurso aqui, entregando e pegando mercadoria, faziam uma volta e depois
ancoravam aqui se fosse necessário para alguma outra atividade econômica ou até mesmo para os navegadores descansarem, tá? Então Cartago era um território muito cobiçado por outros povos e a gente vai ver mais para frente que Cartago vai ser até alvo de disputas mais ferrenhas, ok? Vamos falar do comércio marítimo. Quem eram os principais parceiros dos fenícios e quais os produtos que eles consumiam? A gente fez uma lista aqui, ó, de alguns parceiros, ó, Egito, África Saeliana. Que África Saeliana é essa? É o território africano que fica abaixo do Saara. Tem uma área ali chamada Sahel, tá? Então essa área aí é a área chamada também de África Saeliana. Então na África Saeliana eles tanto compravam quanto vendiam é, ouro, marfim, plumas, tá certo? Na Península Ibérica, trigo e prata. Nas ilhas gregas, cobre, estanho, mármore, púrpura. Lembro da púrpura que eu falei, a tinta lá, muito valiosa. Na região do Cáucaso, eles vendiam e compravam muitos metais e escravos. Na Arábia, vendiam e compravam muito incenso, mirra e ônix, que é uma pedra preciosa. Tá? A mirra um perfume que é extraído de um arbusto, tá? E nas Índias eles comercializavam pedras preciosas, especiarias, além de outros produtos. No Egito, eu não tinha falado, papiro, que era usado como papel para fazer os registros, o linho egípcio, que até hoje é o melhor tecido que existe, algodão e cavalos. Aqui a gente tem, ó, ouro, tá? E é uma joia feita com ouro e essa outra pedrinha preciosa aqui, que é a turquesa, tá? Essa tonalidade azul aqui, ó. Que o tecido, ó, fabricado pelos fenícios, né? Aqui a gente tem o papiro, tá certo? E como é que ele era tratado para fazer papel. Ok, senhores? Para finalizar, vamos falar aqui da cultura fenícia. Ó, o que se sabe hoje sobre os fenícios é encontrado principalmente na Bíblia, tá? A Bíblia faz uma descrição, embora que resumida, mas é de onde dá para tirar algumas noções a respeito da história dos fenícios, é através da Bíblia, ou seja, a Bíblia é a principal fonte histórica que fala sobre os fenícios. Pela Bíblia nós descobrimos que eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Cada cidade, né, cada cidade-estado tinha o seu próprio deus, tá? A principal divindade era Baal, veja aqui ele tem corpo de ser humano, corpo de homem e cabeça de touro, tá certo? Cabeça de um boi. E, segundo a Bíblia, Baal ele era muito cruel, né? Uma das exigências que ele fazia era sacrifício de crianças. Veja aqui, ó, uma criança sendo entregue aqui num ritual ao deus Baal. Então essas crianças elas eram sacrificadas, assassinadas em oferendas para essa divindade fenícia. Tem uma outra divindade fenícia que é feminina, que é a Baalite, tá? Que ela seria a deusa da lua e da agricultura, enquanto Baal seria o deus do sol, o deus do céu, ok? Ainda sobre a cultura fenícia, vamos falar sobre o desenvolvimento da escrita, que foi influenciado principalmente pelo comércio, né? Eu já falei em outras aulas que o comércio ele estimula a escrita porque no comércio você precisa registrar os acordos que são feitos, né? Quanto alguém está lhe devendo ou quanto você precisava pagar, e essas informações começam a ser esquecidas. Então, para evitar o esquecimento, eles desenvolvem símbolos que representassem as ideias que eles estavam tendo lá, os valores. Esses símbolos deram origem à escrita, que foi construída por volta de 1700 a.C. Perceba aqui, ó, que o alfabeto fenício ele influenciou os outros alfabetos que são usados até hoje, inclusive o nosso, tá? Por exemplo, a letra A aqui, ó, ela está deitada, né? Mas é A, aqui é o B, tá? Aqui é o C, ou melhor, é o G, aqui a gente tem D e por aí vai. Ok, senhores? Por hoje a gente fica por aqui. Essa aqui é a nossa aula sobre os fenícios.